Olá pessoal, eu sou o Cláudio, seja bem-vindo ao meu canal Cláudio Nerdverso News e hoje eu vou falar de alguns animes que passaram aqui no Brasil e ninguém lembra. Confira comigo. Está cansado das mesmices de sempre? Então adquire já os quadrinhos da editora Quimera. Qualidade: Super-Heróis BR, a sua Marvel brasileira. As do Espaço, a primeira série animada produzida pela Tatsunoko, a mesma que mais tarde realizaria o anime de Speed Racer em 1965. Nascido de uma pérola espacial, As do Espaço vive incríveis aventuras, sempre usando seu arco energético para voar e para usar como sua arma. Quando ficava sem energia, o herói tinha que tomar o tipo de tablete que repunha suas forças. Astro Boy, o primeiro anime de aventuras de TV japonesa, o Tetsuya Ato. Mas antes foi exibido uma série Tokusatsu. Mas vamos dar ênfase ao anime, da mais famosa criação do mestre Osamu Tezuka. Contava a história do menino robô criado para proteger o Japão. E a série teve 193 episódios entre os anos de 1963 a 1966. E teve também outras versões em anime do Astro Boy. E foi lançado aqui no Brasil o mangá Cúvula, série exibida no Brasil nos anos 70 que narrava as atrapalhadas aventuras de um simpático e guloso dragão alienígena. Anos depois, o desenho foi rebatizado de Binsky, o Dinoceronte, na Globo. As Aventuras de Kaká, que é um anime criado por Yoshikazu Chihiro e teve 26 episódios, produzidos pela Sunrise e ITC Japan, e foi ao ar entre o dia 3 de outubro de 1975 a 26 de março de 1976, onde mostrava as aventuras de Kaká, um menino de 5 anos, filho de chefe de uma aldeia nas montanhas. E as aventuras se passavam na pré-história. Super Dynamo. O garoto Mitsuzuma é um estudante preguiçoso e desmiolado, e a identidade secreta do poderoso herói com o mesmo nome, com um capacete que lhe dá super força, uma capa que permite voar e uma insígnia, que na verdade é um rádio. Mitsu é o Dínamo número 1. Ele luta ao lado de um macaquinho, de uma garota e um menino gordinho, que é o mais inteligente da turma. Mais tarde veio um bebê, e ambos são auxiliados pelo Super-Homem, não aquele que a gente conhece, claro. A criação foi de Fujiko Fujio, o herói Paman no original, e fez sucesso aqui no Brasil nos anos 70 pela TV Tupi, atual SBT, e pela TV Record. Foi produzido no Estúdio Zero em 1967. Shadow Boy, anime de suspense exibido no Brasil na TV Record nos anos 70. Mostrava a luta entre Shadow Boy contra as forças malignas do demônio Espectro. E teve duas fases distintas. A mais leve, com um herói ao lado de um velho cientista e um cão falante. E outra, mais sombria, em que o Shadow Boy está ao lado do pequeno órfão, Roku. Produzido em 1967, o título original era Boken Shounen Shadar, ou As Aventuras do Jovem Shadar. Outra série exibida na TV aos domingos no programa Silvio Santos era o anime Marco, que contava a história do menino que viajava ao mundo em companhia do seu macaquinho a fim de encontrar sua mãe e partiu para trabalhar em outro país. Produzido em 1977
com 51 episódios. E foi produzido pelos estúdios Ghibli. Heidi, o roteiro deste belo anime, foi baseado em a famosa obra da escritora Joanna Spyri, que, adaptada algumas vezes no cinema, contava a história de uma garota órfã que vivia nas montanhas junto com seu avô. E ainda tinha os seus amigos Pedro e uma garota cadeirante, Clara. E essa animação teve 54 episódios e foi produzida em 1984, com o título Hypes no Shoujo Age. No Brasil, foi exibido na década de 70 e durante o programa Silvio Santos. E o responsável por essa produção foi o Hayao Miyazaki do estúdio Ghibli. O próximo da lista é o Rei Arthur, que fala sobre a lenda do Rei Arthur. A série teve 30 episódios e foi exibido nos anos 80 no SBT, que contava a história do jovem Rei Arthur. Tarot Kid, que é um grupo de agentes secretos do governo em missões perigosas. O tema desse que foi abordado é espionagem, exibido no Brasil na década de 70. Tarot Kid é o líder, acompanhado por Yuri, Sansão, Polka e o leãozinho Peter. E ele usava cartas de baralhos cortantes para enfrentar seus inimigos. O título original era Sky 5 e foi produzido pelo estúdio TCJ, atual Reikin, e teve duas séries, uma em preto e branco em 1977 e a outra colorida em 1971. Volt 5. Para combater as ameaças alienígenas de Bosânia, 5 jovens guerreiros pilotam o robô gigante Volt 5, Shooting Machine Volt 5 ou Super Máquina Magnética Volt 5. E foi uma série de 40 episódios iniciadas em 1977 com a criação de Saburo Hachi. Das fitas, os primeiros episódios foram lançados no Brasil pela Sato Company e também foi exibido pela Rede Manchete. Super-Homem do Espaço, um clássico anime que mostrava a luta da humanidade contra os invasores de Pinerons. O jovem Peter, filho de mãe de Pineron e seu pai Terráqueo, e o maior herói da Terra, enfrenta os aliens com a sua nave e seu discurso de arremessos mortais, enquanto ele buscava sua mãe desaparecida. Lançado em 1966 com o título original Yusei Kamen, exibido na TV Tupi, atual SBT, no início dos anos 70. Superbook, série de desenhos em 26 episódios realizada entre os anos de 1981 e 1982 pela Tatsunoko e lançado em vídeo e foi exibido pela TV Record. A história começa com duas crianças que encontraram uma edição da Bíblia e sendo transportada por ela para momentos importantes registrados no livro sagrado. E elas também eram auxiliadas pelo robozinho. Candy Candy, exibida na TV Record no início dos anos 80, Candy é uma garota órfã adotada por uma família inglesa. Na casa onde ela passa a morar, ela conhece o galante Anthony e vive o seu primeiro amor. Candy tem um guaxinim de estimação que sempre a acompanha, a sua melhor amiga Amy, que também acaba sendo adotada por uma família rica. Mesmo seguindo rumos diferentes, a amizade entre elas permanece firme e forte. No Brasil, apenas a primeira etapa da série foi mostrada, culminando a morte acidental de Anthony e a fuga de Candy para retornar
ao orfanato. A série foi produzida pela Toei Animation em 1976, com 115 episódios, e foram criadas pela Kyoko Mizuki e Yumiko Igarashi. Angel, a menina das flores, conta a história da adolescente Angel, que descobre que é descendente de uma raça alienígena do planeta Floral e abandona o seu lar em busca da Flor das Sete Cores, que era essencial para a sobrevivência de seu próprio povo. E ela contava com a ajuda de seu cão e de sua gata falante, e ainda tinha a ajuda do jovem Felipe, que protegia ela dos perigos. E ainda para atrapalhar tinha a cruel Malícia e também o seu capanga, que era um guaxinim antropomórfico, Ivan. E a Angel possuía um medalhão que podia se transformar em qualquer pessoa, estilo Patrine. A série foi exibida no SBT nos anos 80 e teve 50 episódios, produzida em 1979, com o título Hana no Kunlanlan, produzido pela Toei Animation. Hanei Hanei ou no Suketika Bokou, fascinantes aventuras de Hanei Hanei, contava com as histórias da jovem Favos de Mel, que foge pelo mundo com a sua gata Lili, que engoliu um diamante conhecido como o Sorriso da Amazonas, que foi arremessado pela princesa Flora, que colocou no peixe e fez a proposta para os seguintes pretendentes, que quem capturasse, que ela iria se casar. Passou no SBT nos anos 80, no programa Mara Maravilha, e originalmente foi exibido em 1981 lá no Japão, e foi realizado pela Kokusai Eika. Savamu Demolidor, série produzida pela Toei Animation em 1970 e teve 26 episódios, com o título original Kiki-Oni, ou O Chute do Demônio, que conta a história do jovem lutador Savamu, que era um arrogante lutador de karatê, que teve uma humilhante derrota pelo um lutador de Muay Thai, Soman, e a partir daí ele vai na Tailândia e aprimora sua técnica, conhecida como kickboxing. E esse anime é baseado numa pessoa real, conhecido como Tadashi Sawamura, que também apareceu num episódio de Ultraman Jack. Bem, e é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe, se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê seu like e valeu!